Tempo de Salvação. Órgão oficial da Igreja Aliança de Salvação de Caxias do Sul. Direção geral, Pastor Elias Pinheiro. Apresentação, missionária Fabiana Pinheiro, Pastor Elias Pinheiro e presbítero Adelar Freitas. Fique ligado. Muito bom dia na paz do Senhor. Está entrando no ar mais um programa Tempo de Salvação, programa este da Igreja Evangélica Pentecostal Aliança de Salvação de Caxias do Sul. É com muita alegria nós chegamos aí para lhe fazer companhia neste dia 10 de dezembro de 2025, nesta quarta-feira. Agora são 11 horas e mais 18 minutos. Você fica aí com o programa Tempo de Salvação. Juntamente comigo aqui, ele que é um âncora deste programa, que está sempre aqui ancorando a programação, que é o presbítero irmão Adelar Freitas. Como é que é? Ancorando. Gostou, irmão Adelar? Quase como alcorão, né? Vamos lá. Mas enfim, eu quero cumprimentar os nossos queridos ouvintes do programa Tempo de Salvação com a paz do Senhor, desejando a todos uma ótima quarta-feira e convidando você a partir de agora a nos fazer companhia aqui no Tempo de Salvação. Muito bem, muito bem. E nós vamos juntos aqui, irmão Adelar. Temos aqui, deixa eu ver, a agenda da igreja, né? Isso. E tem mais uma agenda toda especial que está chegando hoje, dia 10, só para lhe informar, né, irmão Adelar? Sim, dia 10. Faltam poucos dias. Hoje é dia dos boletos, não sei se o senhor tá ligado, também. como diz o pessoal, né? Verdade, irmão Adelar, hoje é o dia, né? Eu já tenho uns me esperando hoje de tarde. Eu estou esperando os meus. Então vamos lá, hoje é quarta-feira, então temos culto na congregação do bairro Charqueadas, na rua Cristiano Ramos de Oliveira, 3437, bairro Charqueada. Temos culto também no bairro Esplanada, na rua Alfredo Milani, 572, no bairro Esplanada. E temos culto também no bairro Cidade Industrial, na rua Cidade Industrial, melhor dizendo, número 1182, no bairro Industrial. E também temos culto no nosso querido bairro Portal da Maestra, lá na rua Giacomina Bampi Perotone 1001. Ali nós temos um abençoado culto também no dia de hoje, irmão Adelar. Esses são aí os nossos anúncios. Também queremos lembrar aos irmãos que nesse domingo também teremos um batismo em águas, né? E vai ser bênção de Deus. Tomara que a chuva pare até lá, né, irmão Adelar? Não, mas o senhor que é o homem da previsão aí. Temos uma previsão de que isso aí vai até amanhã. O Adelar Klum diz. É a previsão que temos, que vai até amanhã esse tipo de temperatura e tempo aí. É o ciclone, né, irmão Adelar? Sim, mas ele já está se afastando. Já está indo lá pro lado do mar, né? Ele que vá logo. Pois é. Porque, graças a Deus, para nós aqui em Caxias não deu muita diferença. Mas nós tivemos aí em Flores da Cunha um prejuízo incalculável, né? Sim, verdade, irmão Adelar. Em muitos lugares aí acabou causando estragos aí, né? Esta chuva, né? Este ciclone aí. Aliás, nós temos sido perseguidos por esse ciclone, né? O Brasil aqui se tornou rota aí, né? Pelo jeito dessas coisas aí. Nós temos importando até esse tipo de coisa lá da Europa e dos Estados Unidos, que lá acontece muito esses eventos, né? Exato. Mas vamos lá então, a irmã Solange está ligadinha conosco, ela diz: bom dia, paz do Senhor, pastor Elias e presbítero Adelar Freitas. Bom dia, Solange.
tô ligadinha, ore por mim e pela minha família, toca o louvor do Fernandinho, todas as coisas, né? A Solange foi a mais rápida, então. É isso aí, obrigado Solange pela sua participação. Vamos colocar aqui este louvor, vamos buscar aqui, né? Do Fernandinho, todas as coisas, então, vamos estar colocando aqui para ser rodado aqui logo em seguida. Muito obrigado pela participação aí da nossa querida irmã Solange, que sempre está ligadinha conosco aí, né? Deus abençoe. E nós vamos aí adiante, irmão Adela, lembrando que, né, estamos chegando no final do ano aí, né, irmão Adela? Um grande dia! Sim. O dia do seu aniversário, dia 1º de janeiro, né? Pois é. Como estão os preparativos aí, Adela? A todo vapor. É, olha aí, que bom. Necessário, bom saber. Com coisa que fosse certo. O senhor é do tempo do vapor ainda, né? Sim, todo o tempo do vapor. Os preparativos, então, estão aí a todo vapor. Muito bem. E nós vamos, então, aí aguardando mais alguém ligar e participar. Quem quiser ligar e participar aqui do programa, irmão Adelar, como é que faz? Muito fácil. Nós temos aqui, por exemplo, o 32 24 14 13, que é o número do nosso telefone fixo e do nosso WhatsApp. 32 24 14 13. E temos o nosso WhatsApp alternativo, que é o 99905 7116. Vai ligando. Muito bem. Olha aí, ó. Então tá aí a forma de você participar. Também temos aí transmitindo pelo Facebook, através das redes sociais, né? Temos aqui a transmissão também. Você pode mandar a sua mensagem por aqui. Olha aí, o irmão Otto Zitter mandou uma mensagem aqui. Grande abraço, irmão Otto Zitter. Diz a paz do Senhor, estamos na escuta. Deus abençoe ele que mora lá em Farroupilha. Nosso cantor, irmão Otto Zitter. Grande abração aí. Faz tempo aí que a gente não... Fazia tempo que a gente não ouvia aqui a participação dele, mas que bênção que está aí ligadinho conosco. Também, irmão Adelar, vamos lá, vamos adiante aqui. Pelo nosso WhatsApp você pode participar, né? E mandar a sua mensagem. Às vezes é mais fácil, né, irmão Adelar? É verdade. Então... Temos várias formas de participação para os nossos ouvintes, né? Isso aí, exatamente. Inclusive temos ali o site, né? Exatamente. www.rc.com.br. Isso aí. Então, mande a sua mensagem aí e nós estaremos felizes e alegres por lhe ouvir e atender aí. Vamos adiante então, já vamos ao primeiro louvor de hoje, já trouxemos os anúncios aí da obra do Senhor e daqui a pouquinho vamos já entrar na palavra de Deus, né? Peço escusa aqui aos irmãos que devido a alguns compromissos aí, irmão Adelar, eu acho que esse é o primeiro programa da semana que eu faço. Eu acho que os ouvintes compreendem, segunda, né? O senhor é um homem muito cheio de responsabilidade. Segunda não tive. Não, segunda e ontem terça estava para a igrejinha, né? Sim. Então não deu. Mas hoje estamos aqui, né? Então, vamos ver se o restante da semana a gente consegue encarregar aí, né, irmão Adela? É verdade. Muito bem. Então vamos lá, vamos ouvir o próximo louvor, pedido da irmã Solange, já retornaremos.
preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, oh! E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
Vamos juntos aí com a nossa programação, irmão Adelar. Pois é, o senhor entrou cantando aí, olha, até eu tive uma grande dificuldade de separar aí a voz do Fernandinho com a O sua. senhor achou que estava continuando, Pois então? é, Muito bem. amigo é para essas coisas, Não, né? amigo é amigo, né, irmão Adelar? Claro. Tem que incentivar aí. Temos aqui a irmã Carol, a irmã Aline, lá do bairro Portal da Maestra, também a irmã Carol, lá do bairro Portal da Maestra. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos ligando, vamos participando. Só não vou sortear o nosso brinde exclusivo da Rádio Aliança, porque hoje está chovendo. Nós não queremos ver ninguém se molhando aí, né, irmã? Ainda bem que tá chovendo. E o senhor iria ter que ficar o resto da tarde ali na Pois é. frente, na chuva também. Não, fazendo o quê? O nosso brinde exclusivo, o senhor sabe o que é um abraço do Sim. irmão Adelar, né? Pois é, mas Você ia dar uma fila quilométrica ali. certamente Pessoal na chuva. não ia aparecer ninguém aqui. Você lembra lá nos anos, eu acho que nos anos 80, entre 80 e 90, havia uma escassez de gás e havia umas filas Sim, quilométricas, sim, né? me lembro. Para as pessoas pegar o gás. Lembra, irmão? Sim, eu lembro, sim. Então, eu imagino assim aquelas filas assim aguardando ali. O senhor dando um abraço num, um abraço no outro. E o mercado da carne também, não sei se o senhor lembra. Lembro também. Aqui onde eu moro tinha gente que saía às 5 da manhã para comprar Que carne. coisa, é verdade. Foi uma crise terrível, né? Uma Não. época terrível aí, Foi né? nos irmão? anos 80, né? É. E aí depois veio o real, mudou toda a história. aí, de Aí hora deu pra uma outra. mudada. E aí eu passei a comprar gás daqueles que me vendiam antes da crise. Sim, porque olha, o senhor era um dos que ficava ali nas filas, não? Sim, Ah. ficava na fila. Só não ficava na fila da carne, porque eu achava um desaforo aqui. Sim, Morando num estado que sim. é o maior produtor de carne e você ter que sair às 5 da manhã para. Era uma loucura, né? Mas enfim, graças a Deus passou. Passou, né, irmão Adelar? É isso aí, né? Tomara que não volte, né? Não, tomara que não Porque, volte olha, mais. vou dizer uma coisa, essa geração que vota hoje, eles não sabem aí muitas coisas que o Não, Brasil não passou, sabe. né? É. E aí quando a gente vê os rumos que as coisas estão tomando, a gente começa a achar muito Achar estranho. rumando né? para aquele tempo lá de novo, né? Tomara que não, né? Mas Tomara que não. Olha aí, os venezuelanos estão aí para contar o que houve aí no país deles, né? aliás, um dia eu gostaria que tivesse um venezuelano aqui para nós entrevistar aqui no nosso É programa. uma boa. Vou ver se eu descubro um aí Isso. para. Ali tem alguns que congregam conosco Sim, ali, né? sim, verdade. Inclusive ontem tínhamos ali um casal de venezuelano ali, né? Que se mudou para o bairro há pouco tempo agora. É. E estava ali na igreja ontem, ali no culto de ensinamento, irmão Adelar, né? E estava ali. Mas a irmã Sinara também participando conosco hoje, ela está na beira do fogão a lenha. Ela disse que voltou o fogão além. Ela diz: a paz do Senhor, pastor Elias, presbítero Adelar, na escuta sempre na volta do meu companheiro fogão a lenha. Olha aí, ó. Viu? Eu só. Claro que não é, eu acho que não é pelo frio, mas pelo Pelo costume de cozinhar no fogão a lenha. costume, né? né, irmão Adelar? É verdade. Mas é isso aí, irmão Adelar. Nós vamos aí agora já trazer a sua participação aqui no programa. Quer dizer que o programa tá mandando eu vazar. O senhor já. Não, até para preservar aí, que eu estou preocupado com o senhor aí Sim. nessa chuva agora, né? Preservar minha saúde. Eu sei que o senhor tem um motorista ali que passa no horário certo. Sim, né? daqui a pouco ele passa ali. Só que ele tem um problema, é o seguinte, ele não me espera. Pois esse é o grande problema aí. Estamos tentando mudar isso aí, né? Sim. Quero mandar um alô para a irmã Jurema Godoy, que está participando conosco também, e a irmã Nair Brits. Muito obrigado, irmã Nair Brits, pela sua participação. Deus abençoe grandemente aí a irmã Nair Brits. Obrigado pela sua participação.
Mas vamos lá, irmão Adelar, então traga aquelas considerações finais. Aí o senhor sabe que já houve uma simulação, né, de desembarque ali das frotas americanas, né? Na Pois costa, ali está Então tente dar uma amenizada. uma né? acalmada na situação. Bom, de minha parte, eu deixo meu abraço a todos. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor, uma ótima quarta-feira. E amanhã, querendo Deus, eu volto. Até lá, tchau. Muito bem, muito bem. Nós vamos dando continuidade aqui com a nossa programação abençoada. E hoje vamos estar retornando, falando sobre aquele tema, né, sobre aquela síndrome, né, que nós aqui nomeamos como a síndrome de Acabe, né? Então estamos falando sobre esse assunto. E lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 34 e 35, nós vimos o desfecho de toda essa síndrome, que acabou no que nós lemos no versículo 34 e 35, que diz o seguinte: então o homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte os sírios. Porém, ele morreu à tarde. Muito bem. Estamos falando aí sobre... lembrando que síndrome, né, segundo uma definição bastante interessante, é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem juntos e caracterizam uma condição específica, mas que não possuem uma única causa definitiva. Por isso nós chamamos a síndrome de Acabe, porque foram vários sintomas que nós observamos na caminhada de Acabe, né? Que apesar de ser um rei de Israel, alguns momentos nós vimos ele se arrependendo, mas foi um rei que foi símbolo de fracasso espiritual, foi símbolo de período tenebroso dentro da história de Israel. E agora ele e o rei de Judá, que estava em Judá, chamado Josafá, estão reunidos neste capítulo 22, reunidos para irem à peleja, a reconquistar uma cidade que outrora era de Israel, mas agora estava nas mãos dos sírios, e uma cidade chamada Ramot-Gileade. E agora Acabe lembra que havia perdido essa cidade e decide reconquistá-la para o seu reino. Convida Josafá, que era crente, um rei crente, temente a Deus, né? um rei realmente temente a Deus, para ir com ele à peleja. Este é o contexto desse texto que nós estamos aqui ora analisando. E aí, dentro desse texto, nós vimos alguns sintomas de uma síndrome de obstinação para o erro que Acabe tinha. Então, nós falamos aí, um dos sintomas, ele não dava prioridade para a palavra de Deus, ele queria descer a batalha, ia a peleja sem consultar a Deus. Segundo o que nós falamos aqui, ele dava preferência aos falsos profetas. Quando ele queria ouvir a voz de Deus, ele buscava aqueles profetas que falavam de acordo com aquilo que agradava aos seus ouvidos. Aos falsos profetas que estavam na sua mesa, congregando com ele, estavam ali juntos, né? Sendo, como podemos dizer, coniventes com tudo aquilo que Acabe fazia,
Então havia uns 400 profetas que estavam ali. Um grande número. Também então nós vimos a preferência, né, de Acabe que dava aos falsos profetas. Acabe também, ele sabia que o orgulho não... ele sabia que aquilo que ele estava ouvindo na boca dos profetas, seus 400 profetas, não era a voz de Deus. Que eles não eram profetas de Deus. Versículo 7, ele dá-nos a entender que quando Josafá, ele pergunta se ainda não tinha algum profeta que fosse de Deus, né, ali para eles ouvirem a voz de Deus, ele sabia que aqueles profetas não estavam falando por Deus. Ele diz, olha, ainda tem um que ainda fala em nome do Senhor. Então ele sabia que aqueles profetas que ele falava não era Deus, não era a voz de Deus. E aí ele havia se acostumado com aquilo ali, ou seja, sabia que aquilo não era de Deus, mas estava ali, se alimentando com aquilo que não era de Deus. Sabia que Deus não estava naquele negócio, mas estava ali se alimentando espiritualmente com aquilo que sabia que não era de Deus. Então, este é a pior coisa que uma pessoa vai fazer, né? Um modo Balaão de viver, né? Sabendo que não era a vontade de Deus, persistia naquilo ali. Nós falamos também sobre o outro sintoma de Acabe, que Acabe desprezava o verdadeiro profeta, a verdadeira palavra de Deus. Ele tinha aversão a quem vivia no verdadeiro evangelho, a quem realmente estava ali se santificando, quem verdadeiramente obedecia não partes da Bíblia que lhe convém, mas buscavam estar de acordo com toda a palavra de Deus, com toda a Bíblia, né? E Acabe desprezava esses verdadeiros homens de Deus, né? E aí nós falamos sobre este assunto também, se eu não me engano, nos últimos vídeos aí. Também é mais uma questão que nós alavancamos dessa síndrome de Acabe, é que ele ouviu a verdade e não foi inocente. Ele ouviu, quando eles chamaram Micaías fez questão de falar a verdade, né? E a verdade era que, enquanto os 400 profetas estavam dizendo, vai, Deus é contigo na peleja, Acabe, o Micaías dizia assim, olha, você vai, mas vai morrer na batalha, certo? Micaías, ele conta que ouviu uma reunião no céu. Conta que havia um espírito de engano na boca dos 400 profetas de Acabe. Conta que ele iria morrer e se ele, caso fosse a batalha. O Micaías falava, sendo guiado pelo falava que ele estava sendo guiado por um espírito de engano. Falou toda a verdade. É triste quando a pessoa conhece a verdade e resiste à verdade, né? Não é uma situação assim que muitos vivem hoje? Eu sei que aquilo é pecado, mas eu não aceito, não quero. Vai morrer, vai para o inferno, mas sabendo da verdade. É muito triste quando isso acontece com o povo, com pessoas, né, que conheceram a verdade, que alguns deles chegaram até a viver a verdade por um tempo da sua vida, mas que, infelizmente, acabaram decidindo e não mais querer viver a verdade, decidindo viver o engano. Olha que coisa.
Acabe, conhecendo a verdade, decidiu não viver a verdade para viver o engano. Assim é a situação de muitas pessoas hoje. Decidiram, sabendo que tal coisa é pecado, mas decidiram, não, mas eu quero fazer. O mundo, que é inimigo de Deus, está dizendo que aquilo é bonito de fazer, eu vou fazer. A minha carne, que eu deveria... A Bíblia diz que os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. A minha carne está gritando para me fazer tal coisa, para me usar tal coisa. Então eu vou usar. Né? Como é triste quando alguém é conhecedor da verdade e vai atrás do engano. Decide viver o engano. Aqui estava Micaías dizendo tudo isso. Olha, eu estou vindo de uma reunião do céu. Eu vi o que está acontecendo no mundo espiritual. Vai acontecer assim, você vai a peleja, você vai morrer. Você está sendo guiado por 400 profetas que estão guiados pelo espírito de engano. Então, e ele vai descortinando no mundo espiritual diante dos os ouvidos de Acabe tudo o que aconteceu. Mas, infelizmente, fico imaginando quantas pessoas já ouviram uma pregação que confronta o seu pecado, mas, ao invés de abandonar aquele pecado, prefere ficar no engano, vivendo com o pecado e achando, e ainda muitos achando que vão ser salvos, que vão para o céu, que o dia que morrerem vão ser recebidos por Jesus. Isso é viver um engano. Se a pessoa saber que tal prática é pecaminosa, porque fere princípios espirituais, mas a pessoa decidir, não, mas eu quero viver o engano. Acabe quis viver o engano e colheu do engano morte. Né? Desobediência a Deus. Vai colher do resultado do seu engano. E aí isso que aconteceu com Acabe vai acontecer com muitas pessoas nos tempos, trazendo para o mundo espiritual agora essa aplicação. Né? Muitas pessoas que dizem, mas isso aqui eu acho que Deus não vai me lançar no inferno por causa de tal coisinha. Mas isso aqui se é pecado, é pecado. Se confronta a vontade de Deus, confronta a vontade de Deus. Então, se é pecado, não entra no céu. Se está a pessoa em prática pecaminosa e não se arrepender, não purificar a sua vida, não procurar santificar a sua vida, infelizmente. Por isso que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós temos que nos santificar de todo pecado, nos apartar dele. Né? O problema é quando os espíritos do engano, os profetas, né, do engano, estão dizendo que o pecado não é pecado, que pode fazer tal coisa que na verdade não pode, que Deus condena, e aí é a grande confusão. Porque aí a pessoa já ouviu a verdade e ela acaba indo para o lado do engano, do erro. Né? E pode ver que é a maioria. Né? Do lado de Deus tinha quem? Micaías, falando a verdade. Do outro lado tinha quantos? 400, falando a mentira. Entenda que Deus sempre estará com a minoria. Na Bíblia, Deus nunca esteve com a maioria. Se você for analisar, fazer uma análise bíblica, a maioria sempre esteve na contramão de Deus. Você pode pegar qualquer texto bíblico. Quando Jesus fala da porta larga e a porta estreita, poucos é que encontram a porta estreita, mas muitos, a maioria, que acessam a porta larga que leva à perdição. Quando você vai para os discípulos de Jesus, dos 12, né? Quantos foram até o Calvário? 3. Então, se você pegar, por exemplo, na época, todo aquele povo antediluviano, só Noé e a sua família que foram salvos. A maioria se perdeu. Quando você entra dentro de Sodoma e Gomorra, Ló e a sua família. E a maioria se perdeu. Então sempre a maioria
existe uma tese aí no mundo que a maioria, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade. Porque a voz da maioria geralmente está na contramão da vontade de Deus. A minoria é que realmente está na direção de Deus. A maioria. Veja aqui mais uma vez, 400 profetas falando. Deus é contigo, Acabe, vai Acabe. Isso não é pecado, pode fazer, não tem problema. Aí tem um Micaías, doidinho lá, mas cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, dizendo, olha, a coisa não é assim, tu vai morrer. Tem, na boca da maioria desses profetas tem um espírito de engano, que estão agindo. Mas Acabe sabia, ele não era inocente, ele não foi inocente, ele foi, se fosse hoje, quantos estão indo ao inferno não inocentes, porque eles conheceram a verdade. Eles sabiam que aquilo que praticavam era pecado, não quiseram obedecer. Eles sabiam que para entrar no céu não é de qualquer maneira. Assim era Acabe, sabia, né, que aquilo ali era um engano, mas ele permaneceu no engano. E aí foi e morreu na batalha. Exatamente. Outra questão, outra característica. Aí o que aconteceu? Quando ele vê, porque a palavra de Deus ela vai descortinando, e aí quem está envolvido por um espírito de engano, ele fica indignado, ele fica bravo, né? Ele fica bravo. Cuidado com esses bravos quando ouve a palavra de Deus, né? Aí o que ele faz? O que o Acabe faz? Ele se rebela contra o homem de Deus. Em vez dele tomar uma atitude, ele vai se rebelar, se levantar contra o homem de Deus. Versículo 27. Mete o homem de Deus, mete Micaías no cárcere. Vamos meter ele no cárcere. Vamos tratar com o pão da angústia e com a água da amargura este homem, porque ele está falando aí a verdade, ele está falando sendo voz de Deus, então vamos procurar prejudicá-lo. Pessoas que tentam parar, tentam desanimar os verdadeiros homens de Deus, buscam prejudicar o verdadeiro homem de Deus, fala mal da verdadeira igreja de Deus, daquelas igrejas que estão na presença de Deus, fala mal das irmãs do círculo de oração, sabe? Vamos fechar mão, não vamos ajudar, não vamos ofertar, vamos prejudicar essa obra. Esse é o sentimento que entrou em Acabe quando ele foi confrontado com a palavra de Deus. Se rebelou contra o homem de Deus. Se fosse hoje, se rebelava contra a igreja verdadeira do Senhor Jesus, porque ela não aceita o seu pecado. Porque ela botou em disciplina, né? Então devemos tomar muito cuidado com isso. E aí, em Romanos 13, 2, trazendo para o Novo Testamento, agora esse conceito bíblico, diz assim: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, se um homem é uma autoridade, Deus o colocou como autoridade no mundo espiritual. Pode a pessoa não gostar dele, pode a pessoa não aceitar. Mas a Bíblia está dizendo, se ele é ungido do Senhor verdadeiramente, é uma autoridade no mundo espiritual, Romanos 13, 2, por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. É a Bíblia falando. Estou só lendo aqui o texto bíblico, Romanos 13, 2. Por isso é um grande perigo nesse negócio aí, né? Você pode até não gostar de alguém que é de Deus, talvez porque você está em trevas ainda, mas não fala mal de quem é de Deus. Porque se você fala
mal, você traz sobre si uma condenação divina. Você peca. Então, você resiste àquela autoridade, você vai estar incorrendo num grande pecado. Está levando a tua alma para a condenação, então cuidado. É um princípio espiritual, Romanos 13:2, porque é Deus que estabelece as suas autoridades na terra. E esse estabelecimento não é porque a pessoa quis, não é porque, não sei o que, não, é Deus que escolhe. É que nem Arão, né? Arão tinha lá outros homens que acharam, Corá e a sua galera, né? Acharam que não. Arão era irmão de Moisés, aí Moisés disse que Deus tinha falado com ele que Arão era o sumo sacerdote. Eles se revoltaram, né? Mas na verdade, a vara de Arão foi a que floresceu. Depois eles acabaram ali perecendo, sendo condenados. A terra abriu e engoliu eles, porque eles resistiram à autoridade que Deus havia estabelecido. Então nós devemos tomar muito cuidado com essa questão. Não se rebele contra os homens de Deus, porque isso traz condenação sobre a própria pessoa, né? Vamos estar orando a Deus neste momento, vamos estar falando com o Senhor neste momento tão importante, é o momento da oração. Oramos a Deus. Pai querido, mais uma vez nós chegamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tem falado ao nosso coração, pela Tua palavra tão límpida e clara que tem sido, Senhor amado, ministrada aqui através desse texto bíblico. Pai, continua abençoando o Teu povo, continua derramando sobre o Teu povo da Tua bênção, da Tua graça, da Tua unção. Continua nos dando a revelação espiritual acerca da Tua palavra. Senhor, nada é tão maravilhoso quanto uma palavra revelada pelo Teu Espírito ao nosso coração. Uma palavra, Pai querido, revelada que ela, Senhor amado, não sai do entendimento humano, porque não teria como sair do entendimento humano, mas ela sai, Senhor amado, de uma inspiração do Teu Espírito. E alcança corações, alcança vidas. E alcançando vidas, tiram pessoas, Senhor, que estão, Senhor amado, na beira de um precipício espiritual. E traze eles, Senhor amado, para a Tua verdade, para um lugar seguro, Senhor amado. Ó Pai querido, nós assim oramos, Pai eterno, abençoando a vida de cada ouvinte. A irmã Solange que nos pediu oração e a sua família, vai ao encontro deles, e todos quantos aqui nos pediram oração, todos quantos estão ouvindo esta palavra, esta mensagem, estão, Senhor amado, alimentando a sua alma, Pai querido. Continua abençoando, continua trazendo graça, continua trazendo, Senhor, unção, autoridade sobre os Teus filhos, Senhor amado. Revelando-nos, Pai querido, aquilo que os olhos humanos não alcançam, Pai querido. Aquilo que está, Senhor amado, cerceado aos olhos humanos, o Senhor pode revelar, Senhor amado, aqueles que Te buscam. Continua derramando a Tua graça, dando, Senhor amado, mais e mais unção, mais e mais poder, mais e mais autoridade, Senhor. Tudo nós colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela sua participação. Quero mandar um alô para o nosso querido presbítero, irmão Armiro. Ele diz: a paz do Senhor Jesus, pastor. Pastor Elias, um abraço, outro forte abraço aí, presbítero irmão Armiro, né? Deus abençoe. E nós vamos então aqui estar já trazendo aqui os apoiadores culturais. Vamos ficando por aqui então. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor.